Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Lacava, Alexandre Lacava, e eu ajudo vendedores externos a baterem as suas metas de vendas todos os meses. Seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento do VBM, o meu evento chamado Vamos Bater Meta, 100% gratuito e online. Cara, muito legal. Nele eu vou vou apresentar uma série de aulas onde eu vou te passar técnicas, estratégias precisas para que você também possa entrar nessa rota e já, quem sabe, nessa semana conseguir bater meta para começar a bater a meta e daí por diante não parar mais, tudo bem? Quando é que ele vai acontecer, cara? Ele vai acontecer no dia 17 de julho. Dia 17 de julho ele entra no ar. Bacana? Então, se você já se interessou, se você já quer se inscrever, é muito simples, cara. Você entra no link que está na minha bio do Instagram, ou então também tem um link lá no meu perfil do TikTok. Você também vai encontrar esse mesmo link na descrição desse vídeo no YouTube. Legal? Então, qualquer lugar que você for, você vai acessar esse link, vai deixar lá teu e-mail, teu telefone, pronto, cara, é o suficiente para que a gente possa te mandar o streaming, né, o link de acesso aí para que você possa assistir esse evento que é online e também a gente te avisar assim que o evento for começar. Bacana? Muito bom. Sobre o que eu vou falar hoje, que a gente está nessa caminhada aí de aquecimento para o VBM, né, para poder mergulhar de vez por todas aí nas melhores técnicas, estratégias que têm ajudado, assim como você, milhares de vendedores, centenas de empresas a conseguirem não só aumentar as suas vendas, mas baterem as suas metas e, cara, muitos deles baterem as suas metas de vendas. Aliás, esse é o meu compromisso, esse é o meu trabalho. Legal, cara? Então vamos lá. O tema de hoje é vencendo o medo de fracassar. Sim, cara, por quê? Porque muita gente acaba parando no meio do caminho. Pior de tudo, muita gente acaba desistindo muito próximo, mas muito próximo de conseguir bater a meta, né? E, putz, cara, frustra, né? Acaba desanimado, acaba num lugar muito ruim, muito difícil de se sentir justamente fracassado, né? E é muito louco que isso muitas vezes acontece justamente pelo medo de fracassar, pelo medo de não conseguir dar certo, pelo medo de não conseguir bater a meta, pelo medo de decepcionar o chefe, pelo medo de decepcionar os amigos, a família, cara. Putz, então, muita gente acaba se detendo, acaba não conseguindo avançar, não conseguindo se desenvolver em vendas justamente pelo medo de fracassar. Por isso que o tema de hoje é vencendo o medo de fracassar. Legal, cara? Então vamos falar sobre isso, vamos direto ao ponto. Então vamos lá. Primeira coisa, para que a gente possa entender isso, né? Enfim, é sempre legal, eu gosto de separar um pouco as coisas, deixar claro sobre o que a gente está falando, para evitar confusões, enfim, e interpretações diferentes daquelas que eu quero compartilhar com vocês. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa, já que a gente está falando em vencendo o medo de fracassar, vamos entender o que é o medo de fracassar. Então primeiro vamos pegar medo, né? O que é medo? Você já parou para pensar na tua vida? O que é medo? O que são os seus medos? O que é o medo, cara? Eu sei, né? Tem medo de fracassar, tem medo de andar de avião, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de o cliente bater o telefone na sua cara, enfim, né? Tudo isso. Agora, o que é esse medo em si? Olha só, a melhor definição que eu já me deparei, que eu já encontrei, é a seguinte. Olha que interessante. Medo é a crença na incapacidade de lidar com alguma coisa na vida. Então, vou repetir para você. Cara, essa definição é muito legal sobre medo, né? O que é medo? Qualquer tipo de medo. Medo de vender, medo de não conseguir bater a meta, né? Como eu falei. Nada mais é do que a crença, a ideia, o pensamento que a gente carrega dentro de nós mesmos, na nossa incapacidade de lidar com a meta, de lidar com o cliente, de lidar com o chefe, de lidar com o produto que a gente tem, ou então de se dar bem no mercado que a gente está. Tudo bem, cara? É isso. Então, medo nada mais é do que uma ideia, um pensamento, uma crença na própria incapacidade de lidar com alguma coisa na vida. No nosso caso aí, as coisas estão relacionadas a vendas. Legal, cara? Muito bom. E, por outro lado, fracasso, né? Já que o tema hoje é vencendo o medo de fracassar, então a gente já entendeu o que é medo, ou pelo menos alinhamos aqui entre nós a mensagem que eu queria te passar, o entendimento que eu tenho sobre medo. Então agora nós vamos falar sobre fracasso, né? E o que é o fracasso, cara?
fracasso nada mais é do que um resultado negativo, ou então a não realização de um objetivo, ou então de uma expectativa que se tinha estabelecido, de um plano que havia sido desenhado, de uma meta que havia sido determinada, né, ou planejada. Então, fracasso, na verdade, é isso. É o resultado negativo ou a não realização de algo que você tinha ou se compromissado, ou então você mesmo tinha planejado, ou você mesmo tinha estabelecido. Tudo bem? É aquela situação em que, não importa os esforços que você colocou, as ações que você teve, e tudo que você fez, tudo que você empreendeu para tentar alcançar aquele objetivo, aquela meta, aquele sonho, cara, não deu certo. Né, você não conseguiu alcançar. Consequentemente, o resultado que você esperava, o resultado que você desejava, não aconteceu. Então, de uma maneira muito simples, cara, isso é o fracasso. Não conseguir atingir determinado resultado, determinado projeto, determinado objetivo. Legal? Então, com isso, olha que interessante, a gente consegue deixar mais claro para nós, pelo menos aqui que estamos conversando nessa live de hoje, o que significa o medo de fracassar. Como a gente pode definir o medo de fracassar? Então, eu definiria dessa maneira, com tudo que eu contei para vocês até agora. Nada mais é do que a crença, uma crença na incapacidade de lidar com o resultado negativo, no nosso caso, em vendas. Por exemplo, não consegui vender, ou então o cliente bateu o telefone na minha cara, ou então o cliente não está respondendo, ou então, pior de tudo isso, não consigo bater a minha meta. Não consigo bater a minha meta. Então, o medo de fracassar nada mais é do que isso. A crença na minha incapacidade de lidar com o fato de eu não estar conseguindo bater a minha meta. Interessante, né, cara? Isso é medo de fracassar em vendas, sabe? É você acreditar, é você ter um pensamento, é você ter uma ideia e aquela ideia se fixa na tua cabeça, sabe? Uma coisa que não sai da tua cabeça, o tempo inteiro você fica pensando sobre ela, que é a tua incapacidade, a tua certeza de que você não consegue bater as suas metas. Então, isso acaba se transformando no medo de fracassar. Tá? Até por isso, cara, que é super, super importante a gente saber vencer esse medo de fracassar. Por quê, cara? Deixa eu te falar. Se você não souber lidar com o medo de fracassar em vendas, provavelmente você vai abandonar essa profissão. Provavelmente você daqui a pouco vai deixar de ser vendedor, como muitas pessoas que passam por vendas acabam fazendo. Lacava, não é para mim. Lacava, vou procurar outra coisa para fazer. Cara, tudo bem. Lógico, ninguém é obrigado a se manter nessa atividade, a continuar como vendedor externo. Sabe qual é o problema nesse caso, cara? É que eu não sei se você sabe, mas vendas, diferentemente da maior parte das outras profissões, é aquela que te permite, num espaço de tempo mais curto, ganhar mais dinheiro. Cara. Porque vendas tem a ver com resultado, tem a ver com comissão. Quanto mais você vende, mais dinheiro você ganha. Né? Em que outra profissão você consegue mexer você mesmo com esse variável em relação aos teus ganhos? Praticamente nenhuma, cara. Nenhuma outra profissão te permite isso. Aquela salário fixo, cumpriu determinadas horas, quantidade de projetos, você recebe. Se você não fez, enfim, você acaba sendo demitido. Mas em vendas, não. Em vendas, além de, normalmente, aquela parte fixa, né, do salário que a gente tem, uma ajuda de custo, enfim, a maior parte da remuneração dos vendedores, ela acaba sendo variável. Né? Então, quanto mais você vende, cara, mais você pode aumentar os teus rendimentos, os teus ganhos, o teu salário mensal. E está muito na tua mão. Então, se você não consegue vencer o medo de fracassar em vendas, você não vai ter oportunidade de experimentar isso na tua vida, sabe? De virar esse jogo e, num curtíssimo espaço de tempo, menor do que em qualquer outra profissão, repito, cara, aumentar os seus ganhos de uma maneira assim, gigantesca, sabe? Como um foguete subindo aí rumo a Marte. Tudo bem? Legal. Outra coisa que é muito importante, né? Se você não sabe como vencer o medo de fracassar, você vai ficar preso, você vai ficar presa nesse medo e, cara, deixa eu te falar, ele vai acabar sendo a principal âncora que te impede de bater a sua meta. É isso mesmo, cara. O medo de fracassar vai virar o maior peso, cara, o maior responsável, o seu medo de fracassar, o maior peso, o maior responsável por você não conseguir bater a tua meta. Porque quanto mais medo de fracassar você tem, mais paralisado você fica. Quanto mais medo de fracassar você tem, menos
menos você se mexe, mais você acredita que não consegue fazer aquilo que é preciso para poder bater a tua meta. E isso acaba virando a grande justificativa, né? O grande fator que acaba efetivamente comprovando que você é um fracasso e que você não consegue bater a tua meta. Putz, cara, muito, muito complicado, né? E outra coisa, muito, muito interessante, porque quando você aprende a lidar com o medo de fracassar, você descobre que isso se torna uma alavanca para que você possa vender mais e conseguir bater as tuas vendas. Cara, como assim, Lacava? Agora eu não entendi o que você quis dizer. Olha só, cara, quando você aprende a lidar com o medo de fracassar, você descobre, cara, que existem outros caminhos. Você descobre que a vida não é uma caixa de sapato onde você está lá dentro dela, fechado, com a tampa em cima da sua cabeça, e que a única coisa que você pode fazer é se mexer ali dentro. Nada fora dessa caixa é permitido para você. É isso, em resumo, uma analogia, né, uma imagem, se eu pudesse desenhar, da figura de quem tem medo de fracassar, né? Aquela pessoa presa dentro de uma caixa de sapato, dentro de uma caixa, entendeu? Acreditando que o universo dela, que o mundo dela é aquela caixa e que nada fora disso existe ou ela pode acessar, cara. Quando você aprende a lidar com o medo de fracassar, você vai além dessas fronteiras, você extrapola esses limites que você mesmo colocou para você. E essa habilidade de extrapolar os limites, essa habilidade de ir adiante, é uma das habilidades que mais vai te ajudar a você conseguir bater as suas metas, né? Vou te contar, daqui a pouco eu vou te dar um exemplo mais prático disso. Legal? Até porque eu sei que nessa hora você pode estar pensando assim agora, mas Lacava, pô, caramba, isso, né? Isso é para você. Já vou falar sobre qualquer pensamento que você vai ter. Não, deixa eu comentar agora, né? Você pode estar falando assim agora, Lacava, mas essa coisa de saber lidar com o medo de fracassar, cara, funciona para você, né? Que é um especialista em vendas. Mas para mim, cara, não vai funcionar, não sou especialista, muito pelo contrário, eu não sei quase nada sobre vendas, né? Como é que eu vou poder lidar com isso? Como é que eu vou conseguir ultrapassar, lidar com esse medo de fracassar? Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, eu sei que o fracasso dói, cara. Eu sei que o fracasso dói. Aliás, eu não só sei que o fracasso dói, como eu também já tive medo de fracassar. Cara, eu também já tive medo de fracassar. E carregar comigo esse medo de fracassar era o que mais me fazia fracassar na vida, cara. É muito louco, né? Porque é exatamente ao contrário do que a gente imagina, né? Tentar evitar, a gente acha que tentar evitar o medo de fracassar é o que faz a gente não fracassar. Cara, é justamente ao contrário. Você tentar evitar o medo de fracassar é o que mais vai te fazer fracassar. Eu também já tive isso. Estou te falando, cara. Também já tive medo de fracassar, né? Eu pensava assim, putz, cara, o que o meu chefe vai pensar se eu não conseguir atingir o resultado? Cara, o que meus amigos vão falar de mim? Puta, cara, vou virar piada, né? Lá na roda de amigos. Aliás, o que a família, o que a minha família vai pensar de mim? O que a minha família, como é que a minha família vai me olhar, cara? Muito duro, muito duro. Por quê? Porque você fala, pô, não vão me aceitar, cara. Vou me sentir um eterno rejeitado numa situação como essa. Por isso que tinha o maior medo de fracassar, né? Aliás, a certeza era o seguinte, todo mundo vai descobrir que eu sou uma grande farsa. Cara, as pessoas vão descobrir que no fundo eu sou uma farsa, né? Agora, deixa eu te contar, isso só mudou quando eu resolvi encarar e assumir que, sim, cara, que eu tinha fracassado. Cara, isso só mudou na minha vida nesse momento. Sabe por quê? Porque quando a gente tem medo de fracassar, o que a gente faz? Mesmo fracassando, a gente tenta desesperadamente arrumar uma justificativa que alivie essa dor, arrumar uma desculpa que coloque essa responsabilidade em outra pessoa, fazendo de conta, passando o pano para tentar enganar as outras pessoas, na verdade enganar nós mesmos, que a gente não engana ninguém, né? De que a gente não é totalmente fracassado, então que a gente não fracassou,
né? Mas, puta, cara, de verdade, deixa eu te falar, meu, não funciona, não funciona. Você já deve ter experimentado isso. Eu experimentei isso na minha vida, cara. Quanto mais eu tinha medo de fracassar, mais fracassado eu tinha. E quanto mais fracassado eu era, mais vergonha, mais receio do que as pessoas iam pensar, do que a minha família ia falar. Então, cara, de verdade não funcionava, não funcionava. Por isso que num determinado momento eu falei, meu, chega, cara, vou parar de lutar contra isso, sabe? Vou parar de lutar. E aí o que eu fiz, cara? Assumi a condição. E foi aí que as coisas começaram a mudar para mim, entendeu? Foi aí que as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando eu assumi, quando eu admiti de verdade, quando eu parei de imaginar, de pensar o que as pessoas falariam, o que iria acontecer, como é que eu iria me sentir, porque eu percebi que tudo isso nada mais era do que os meus pensamentos, do que essa cabeça aqui, essa coisa que é muito legal, por um lado, né, essa mente que a gente carrega aqui, faz a gente ter ideias e tal, cara, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa, porque se a gente não perceber, a gente deixa não só aparecer, criar, ou a gente estabelece pensamentos e ideias, a gente imagina coisas que só estão dentro da nossa cabeça e só estão, cara, massacrando a gente, impedindo a gente de conseguir bater as nossas metas. Então, quando eu resolvi assumir, falar, não, puta, é verdade, cara, sou um fracasso, entendeu? Fracassei, não consegui, sabe, não bati a meta, não consegui fazer a venda desse cliente, cara. Então, quando eu assumi isso, duas coisas aconteceram, muito legal. A primeira delas foi o seguinte, cara, ao contrário do que eu imaginava, eu comecei a ter apoio. Ao invés das pessoas me ridicularizarem, ao invés das pessoas me fazerem chacota de mim, caçoarem de mim, sabe? Ao invés das pessoas me criticarem, elas começaram a me apoiar, elas começaram a estender o braço, sabe? Eu tive muitas palavras, tive muitas palavras de apoio, teve muita gente que chegou até mim falando, calma, cara, tá tudo bem, acontece, peraí, vamos lá. Então, primeira coisa, eu comecei a ter ajuda, onde eu achei que eu fosse ter crítica. Lógico, cara, que um ou outro vai acabar criticando, um ou outro vai acabar caçoando, mas deixa eu te falar, cara, normalmente esses são os caras que são mais fracassados do que você. Esses são as pessoas que erraram mais ou tiveram mais fracasso do que eu mesmo. Então foram essas pessoas que acabaram criticando, percebe? Porque aquelas pessoas que realmente estão junto contigo, cara, porra, elas estendem as mãos, elas te mostram o apoio que nesse momento em que você mais precisa, elas colocam ali disponível para você. Muito legal, né? E outra coisa que acabou surgindo também quando eu acabei assumindo quando eu acabei admitindo, inclusive publicamente, né, que, puta, naquele momento eu tinha fracassado, não tinha conseguido atingir o resultado que eu estava indo buscar, que eu precisava buscar. Eu comecei a perceber que essa ideia, esse medo de fracasso, como ele parou de acontecer na minha cabeça, porque na verdade eu já tinha assumido, enfim, não precisava mais me preocupar com isso, esse espaço, que até então era ocupado pela preocupação, acabou ficando vazio. E nesse vazio eu comecei a perceber, eu falei, caramba, mas espera aí, eu posso estudar, eu posso buscar técnica, eu posso buscar conhecimento, eu posso buscar pessoas, mentores, cara, eu posso buscar aquelas coisas que sim vão provavelmente, não é certeza, mas provavelmente me ajudar a ter o sucesso numa próxima vez. Interessante, não é, cara? E aí eu quero te lembrar do seguinte, se você está aí com medo de fracassar, se você está, né? Então, uma coisa que eu posso te dizer, ó, já no início da live eu te dei uma notícia que com certeza te coloca num caminho diferente do medo do fracasso, que é, cara, a preparação para o sucesso. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do VBM. É o meu evento Vamos Bater Meta, 100% online e gratuito, que eu vou colocar no ar no dia 17 de julho, uma série de aulas para ajudar você a se preparar melhor, a colocar a tua atenção, colocar o teu foco, colocar os teus pensamentos naquilo que realmente te ajuda a fechar mais vendas e bater meta, e não ficar o tempo inteiro preocupado com o fracasso de que você não está conseguindo fechar negócio, de que você não está conseguindo bater a tua meta, de que você não está dando o resultado que a empresa espera de você. Tudo bem? Então, você já sabe, assim que terminar essa live aqui, dá um pulo no meu perfil do Instagram, ou então do TikTok, ou então aqui na descrição
do vídeo do YouTube, tem um link para que você possa fazer a sua inscrição no VBM. Legal? Eu, se fosse você, não perderia por nada, porque você vai ver que é uma das chaves para que você possa vencer o medo de fracassar. Legal, cara? Bacana, né? Interessante. Puta, eu não perder. Se você imagina o seguinte, cara, se essas lives que eu tenho trazido para vocês de aquecimento já tem um conteúdo legal, já tem umas coisas que tem feito você, cara, parar para pensar e ter umas sacadas que provavelmente você até então não imaginava que poderia haver para conseguir reverter essa situação e conseguir bater a tua meta. Você pode imaginar tudo que eu coloquei num evento como esse, cara? É isso, sabe? É um evento para efetivamente te colocar na rota de se tornar um batedor de metas. Aliás, deixa eu te falar mais, tem gente que já me escreveu, já confidenciou para mim que só de ter participado do evento, durante o evento, já conseguiu bater a meta. Pegou ali uma sacada, pegou, sabe, umas dicas e entendeu onde é que estava travado e fez com que essa pessoa se destravasse e com isso passasse a bater as suas metas. Muito legal, né? Então, é por isso que eu faço todo esse movimento, porque eu também quero que você se torne um batedor de metas. Cara, minha missão é essa, é tornar o Brasil um país de vendedores que são verdadeiros batedores de metas, cara. Isso, lógico, sempre cuidando muito bem dos seus clientes. Não é aquele vendedor ou batedor de meta que gruda no pescoço do cliente, que puta, enche o saco do cliente, que, aliás, o cliente faz questão depois de dizer não. O cliente faz questão de não atender. O cliente faz questão de responder. Não, cara. São estratégias e técnicas que influenciam a vida do cliente, que abraçam o cliente de uma maneira que ele entende que quem está do lado dele ali não é um vendedorzinho, cara, é um baita consultor de vendas que está ajudando ele a tomar as melhores decisões na vida dele. Legal, cara? Aliás, deixa eu te falar, falando em vendedor que gruda no pescoço, você sabe por que a maioria dos vendedores não consegue vencer o medo de fracassar? Deixa eu te falar, cara, porque eles relutam em admitir a própria situação. E aí, sabe aquela coisa? O ataque é a melhor defesa. Aí eles partem para agressividade. Aí vira aquele vendedor que, com medo de admitir o fracasso, ele vai pular no pescoço do cliente. Ele vai, cara, e quer agarrar o cliente, ele quer amarrar o cliente de qualquer maneira. E ele acaba não encarando com franqueza, com honestidade, a verdadeira situação que ele está passando. Então, das duas, uma. Ou ele se torna agressivo, e aí, cara, só faz besteira atrás de besteira, cada vez mais os clientes se afastam dele, tem inclusive cliente que liga para a empresa, pede para mudar o representante comercial, não quero mais ser atendido por esse cara, pelo amor de Deus, cara, ele não para, né, não sai do meu pé, né, um carrapato, cara. Tudo bem? Ou então, o vendedor acaba ficando paralisado, né? Aquele vendedor um pouco mais consciente, mas ele fica paralisado, porque, cara, ele toma uma burdoada, toma outra pancada, cara, puta, na terceira, quarta pancada ele fala, não, cara, para. Né? Não vou mais me mexer, porque não aguento mais tomar pancada. E aí ele paralisa. Percebe? Então é isso. Então vamos lá, cara. Vamos lá. Como fazer então, Lacava? Essa deve ser a pergunta que você está se fazendo agora. Como vencer o medo de fracassar? Vamos lá. Deixa eu te dar algumas dicas muito pontuais, muito precisas, tá? Simples não significa que seja fácil, tá legal? Não se engane. É muito simples. Aliás, sabe por que da simplicidade do passo a passo que eu vou te passar? Porque, cara, ele já não é tão... embora ele seja simples, ele não é tão fácil de colocar em prática. Imagina se fosse complexo. Cara, jamais se colocaria isso em prática, sabe? Você ia escutar, falar, tá, que bonito, mas putz, esquece. Então, por isso que as dicas que eu vou te passar são simples, porque elas precisam ser simples para que você lide com as coisas que você precisa lidar em você mesmo para colocá-las em prática. Tudo bem? Você vai entender do que eu estou falando agora. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, cara, aceita o fracasso quando ele acontece. Reconheça e admite quando você fracassou. Cara, não consegui bater a minha meta. Cara, para de contar histórias. Para de trazer justificativas. Não bati a minha meta. Você fracassou? Cara, fracassei. Nesse aspecto eu fracassei. Cara, não consegui fechar essa venda, entendeu? Com o cliente. Putz, cara, fracassei. Pô, mas caramba, não, o cliente é que não entendeu o que eu queria dizer, o mercado que está ruim, o produto é que é uma droga.
Para de arrumar desculpas, sabe? Assume a responsabilidade de você não ter concluído aquela meta, de você não ter alcançado aquele objetivo que era para você ter alcançado, cara. Então a primeira coisa é isso, é aceitar o fracasso. Não é aumentar ele, não é ficar 5 dias no teu quarto chorando no escuro porque as coisas não dão certo, porque os resultados não chegam na tua vida. Não, não é isso. Não é aumentar o fracasso, não é aumentar, é simplesmente assumir, admitir que ele aconteceu. Ponto, cara. Fracassei. Nesse ponto eu fracassei e, enfim, né, não cumpri com aquilo que esperavam de mim ou que eu mesmo tinha planejado. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo, cara, é aceitar. Não é aumentar, mas é aceitar. É como se você abraçasse a condição de fracasso. Você abraça, cara. Sabe, quando você dá um abraço numa pessoa, é como você abraçar aí essa situação que acabou de acontecer com você. Tá legal? Segunda coisa que você precisa fazer é você separar as emoções dos fatos em relação àquilo que foi fracassado. Se, por exemplo, você não conseguiu bater a tua meta, tudo bem? Então, não bater a sua meta no final do mês, por exemplo, se tua meta for mensal, isto é um fato. Né? Você tinha que vender 100, por exemplo, 100 mil e você vendeu 50 mil. Cara, isso, fatos, cara. Meta, 100 mil, quanto tem lá vendido ou faturado? Tem 50 mil, isso é um fato. Outra coisa, cara, é a vergonha que você sente por não ter conseguido bater a meta, ou então a humilhação que você sente por não ter conseguido bater a meta. Isso porque você fica imaginando o que os seus outros companheiros de trabalho, os outros vendedores ou vendedoras que conseguiram bater a meta dele, vão estar pensando ou vão estar falando de você pelas costas quando você não está na sala. Ou então, aquilo que o teu chefe está falando lá na diretoria em relação ao fato de você não ter conseguido bater a tua meta. Ou você começar a imaginar aquilo que a sua família pensa sobre você pelo fato de você não ter conseguido bater a sua meta. Tudo bem? São coisas diferentes, percebe, cara? Uma coisa é o fato em si. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu tinha uma venda e eu fracassei. E eu não consegui atingir o objetivo, a meta desejada. Ponto. Outra coisa são, justamente, cara, são sentimentos, emoções e pensamentos e imaginações que vêm da sua cabeça por conta desse fato ter ocorrido. Normalmente a gente faz isso em relação às outras pessoas. O que eles vão achar, o que eles vão pensar, o que eles estão dizendo, enfim, normalmente. Mas se você parar para refletir, né, diminuindo um pouco toda essa nuvem preta de fumaça, né, que se forma na cabeça da gente quando a gente fracassa, você vai perceber, cara, que tudo isso nada mais é do que imaginação própria ou dos nossos próprios pensamentos que a gente reforça ou constrói quando esse resultado não chega, quando o fracasso acontece, o fracasso fato. Percebe? E olha que interessante, muitas vezes esses pensamentos, eles já estão lá na cabeça da gente. Por quê, cara? Por conta de experiências passadas. Meu pai foi vendedor, fracassou. Minha mãe trabalhou com vendas e durante muito tempo reclamava. Então, enfim, às vezes a gente fica com essas ideias na cabeça e quando a gente passa pela experiência fato, tinha que bater a minha meta, não consegui. Pronto, cara. Esses pensamentos, sem que a gente soubesse que eles estavam lá, num lugar, guardadinho, escondidos, cara. Sabe? Meio que, tô aqui, mas não tô fazendo muita diferença. Cara, eles pulam, eles aparecem, sabe? Aliás, eles não só pulam, eles aparecem. Cara, eles se fortalecem, eles crescem, eles ficam fortes e eles começam a invadir a nossa cabeça, a nossa imaginação, o nosso pensamento. E eles se juntam e formam pensamentos pior ainda. Cara, você mandar embora. Putz, cara, minha esposa, meu marido vão me odiar, meus filhos vão saber que eu sou um fracasso, vão contar para os amiguinhos da escola. Pronto, cara, virou uma tempestade, né, de nuvens negras, trovoadas e relâmpagos dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. Por quê? No mundo externo, não necessariamente é o que está acontecendo. Aliás, aqui entre nós, cara, dificilmente é o que acaba acontecendo. Eu sei, eu já te falei e vou repetir. Às vezes tem um comentário ou outro, às vezes tem uma pessoa ou outra que acaba aproveitando uma situação, um fato, né, como esse, que é, precisava vender 100 e vendi 50,
para fazer um comentário mais maldoso, para dar uma espetada, para dar uma cutucada. Eu sei que isso acontece. E eu sei que normalmente é isso que acaba alimentando o medo de fracassar, né? Não ser humilhado, não ser envergonhado. Eu sei que é isso. Cara, mas deixa eu te falar, isso é o mínimo. E normalmente, quando acontece, quem faz isso, cara, é porque, sim, esse é um fracassado. E aí, mas por que ele faz isso, Lacava? Porque ele precisa descontar em alguém, sabe? Ele precisa justificar a própria dor dele. Ele precisa não estar sozinho nessa situação. Só que ele não admite, só que ele não tem coragem de admitir, sabe? Ele não tem a honestidade de admitir isso na vida dele. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica tirando, ele fica projetando isso nas outras pessoas. É legal, né? Faz sentido para você. Não faz, cara? Putz, então legal. Então, ó, só relembrando o que eu já falei até agora. A primeira coisa, cara, é você aceitar o fracasso. É simplesmente reconhecer, admitir que ele aconteceu, entendeu? Que você não alcançou uma determinada meta, o resultado não bateu a tua meta, não fechou a venda, não conseguiu dar prosseguimento naquela venda com o cliente. Segundo passo é você separar fatos das suas emoções e sentimentos. Separa as duas coisas, porque senão você não vai conseguir trabalhar, senão você não vai conseguir sair dessa. Lembra? Nossa live de hoje é contornando, ultrapassando, vencendo o medo de fracassar. Então, como é que a gente vence o medo? O primeiro passo é admite, aceita, reconhece que você, quando o fracasso acontecer, e a segunda coisa é separa, tudo bem? Separa o fato das emoções, sentimentos e pensamentos que você tem naquele momento. Tudo bem? Por quê? Os pensamentos, os sentimentos, você vai lidar com eles. Tudo bem? Você vai lidar. Mas não é agora. Deixa um pouco de lado. Tudo bem? Por quê? Porque aí você vai pegar os fatos, que esse é o terceiro passo. E aí, diante dos fatos, cara, qual foi a diferença? Pô, a diferença foi de 50%, a diferença foi de 20%, a diferença foi de 10% para conseguir atingir a minha meta. A grande pergunta é, bom, diante desta diferença, diante dos fatos que aconteceram, há algo que você pode fazer diferente para, na próxima tentativa, ter sucesso ao invés de fracassar? Provavelmente a resposta pode ser não sei, ou então sim. Não importa, mesmo que ela seja não sei ou sim, né? Mas se ela for não sei, Lacava, legal, eu vou te perguntar, se você soubesse o que você poderia fazer diferente, ou então se você sabe o que você pode fazer diferente, como você pode fazer diferente e quando você pode colocar isso em prática, legal? Ou seja, são atitudes, são posturas que você pode e deve experimentar, deve desenvolver para poder reverter essa situação. Por quê? Porque aí é que você começa a superar o medo de fracassar, né? Deixa eu te dar um exemplo, né, em relação a esse ponto 3, que é, diante dos fatos, faça essa pergunta a você mesmo. Há algo que eu posso fazer de diferente para na próxima tentativa eu não fracassar, eu ter sucesso? A resposta for talvez, não sei, então deixa eu te ajudar. Ó, o que você pode fazer? Né? Se a resposta for sim, talvez, só não tenho certeza. Minha sugestão para você, faça a sua inscrição. Sabe o que você pode fazer diferente? Faça a sua inscrição no VBM, no Vamos Bater Meta, o meu evento 100% online e gratuito. Por quê? Porque ele é 100% voltado para vendedores externos conseguirem bater as suas metas todos os meses. Então lá eu coloquei uma série de técnicas, uma série de estratégias, metodologia prática, direcionada, né, para que você possa entender qual é o caminho de bater as suas metas. Além disso, cara, você vai ver, você vai entrar num grupo onde tem pessoas assim como você, também buscando bater a meta. Então, nada melhor do que conseguir atingir um objetivo andando com pessoas que também estão buscando atingir esse objetivo. Troca de ideias, comentários. Aliás, até aquele medo de fracassar é algo que acaba sendo debatido e as pessoas trazem outros pontos de vista, os vendedores trazem outros pontos de vista que acabam nos encorajando bastante. Então, cara, por isso que é muito legal. Eu, se fosse você, não perderia, faria agora, assim que terminar essa live, já faria a minha inscrição no VBM, que ele está muito legal, estou preparando ele com super carinho, cara. Você vai ver,
ó, minha sugestão, faz e depois você me conta, tá legal? Mesmo que se você não me contar, eu vou sentir que você mudou a tua vida e tá batendo as tuas metas, cara. Tudo bem? Legal. Então, é isso. Então, o terceiro passo é, diante dos fatos, a pergunta é, há algo que eu possa fazer diferente para, na próxima tentativa, ter sucesso ao invés de fracassar? E aí, putz, você já sabe, fica atento com aquilo que vier para que você possa determinar o que fazer, como fazer e quando fazer. O VBM você já sabe, né? O que fazer? O VBM, como? Se inscrevendo lá no link que eu deixei na minha bio do Instagram, no meu perfil do TikTok, ou então na descrição do vídeo do YouTube. Tudo bem? E quando? Quando é que ele vai acontecer? Acaba dia 17 de julho. Legal? Ele começa no dia 17 de julho. Então fica atento, faz a tua inscrição, põe na agenda. Bom, nem precisa, porque a gente vai te lembrar quando ele for começar. Legal? Então vamos lá. Quarto e último passo para que você possa vencer o medo de fracassar. Bom, à medida que você começar a buscar técnicas, estratégias, metodologias, conhecimento, mentoria, pessoas que possam te apoiar e possam te ajudar, legal? Que isso tudo faz parte do terceiro passo que eu acabei de te contar. Você vai perceber que à medida que você começar a colocar em prática, que à medida que você for começar a fazer, que você começar a executar aquilo que você descobriu que pode fazer diferente, você já vai começar a ter os primeiros resultados. Mesmo que não seja conseguir bater a tua meta, ou mesmo que não seja conseguir fechar a venda, mas você conseguiu avançar um período maior, você conseguiu avançar em etapas que até então você não conseguia com o cliente. Legal? Ou então você conseguiu fechar mais vendas do que você fechava antes. Ainda não conseguiu bater a meta. A minha dica para você, o quarto e último passo é comemore os resultados, mesmo aqueles que você considera pequeno. Sim, cara, comemora. Sabe por quê? Porque senão você... A tua tendência, deixa eu te avisar, para quem tem medo de fracassar, a tendência é pegar toda e qualquer coisa que acontece na vida, até as coisas boas, e justificar como ruins. Por quê? Por conta do medo de fracassar. Você fica o tempo inteiro se escondendo atrás daquele medo que você tem. E aí, adivinha, você acaba fracassando. Então, essa é uma mudança de mentalidade. Sim, isso diz respeito a você mudar a maneira como você pensa sobre vendas, a maneira como você pensa sobre você. E mais do que isso, a maneira como você age. Tudo bem? Isso se chama mudança de modelo mental, mudança de mentalidade. Por isso, comemore os resultados, mesmo que eles sejam pequenos. Comemora, cara, sabe? Faz um brinde, pode ser com água, pode ser com Coca-Cola, não importa, cara. Mas comemora isso, sabe? Conta para as pessoas que você gosta, escreve uma coisa bacana para você mesmo, sabe? Se permita ir e almoçar fora um dia, sabe? Tomar um café da tarde naquele lugar que você curte, o que você quer, sabe? Enfim, cara, você melhor do que ninguém sabe como se fazer um agrado legal quando você tiver já os primeiros resultados. Isso vai reforçar uma nova mentalidade aí nessa cabeça que, enfim, né, insiste muitas vezes em ficar preso no medo de fracassar, tudo bem? Dessa maneira, você vai começar a fazer uma mudança desse modelo mental, uma mudança dessa mentalidade que cada vez mais vai te inspirar a fazer aquelas coisas que são efetivamente, realmente as coisas que te ajudam a entrar na rota de se tornar um batedor de metas. Uma pessoa, um vendedor externo, uma vendedora externa que bate meta todos os meses, cara. Com o tempo. Lógico que não vai acontecer de um dia para o outro isso. Mas, se você for praticando todos os dias, você vai ver que muda. Aliás, tem uma teoria, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas só para te contar, porque me veio agora, tem uma teoria que diz o seguinte: se você conseguir fazer isso durante 21 dias seguidos, se você conseguir, depois que você assistir o VBM, o Vamos Bater Meta, meu evento 100% online e gratuito, né? E você já, desde o primeiro dia, você já começar a colocar em prática aquilo que eu estiver te ensinando, cara, depois de um tempo, né? Alguns especialistas dizem 21 dias, tá? Cara, deixa eu te falar, você muda o teu modelo mental, você muda a maneira de pensar, você passa, e com isso você passa a ter uma postura diferente, com isso você passa, consequentemente, também a ter resultados diferentes, que afinal de contas é o que a gente quer, é ou não é? Porque a gente está aqui escutando essa live, a gente está aqui participando desse tema que é vencendo o medo de fracassar. Por quê? Para quê, cara? Porque a gente precisa bater meta, a gente
quer bater meta, a gente merece bater meta, aumentar o salário, sabe? Poder ter as contas equilibradas em casa, quem sabe trocar de carro, realizar aquele tão sonhado ideal, né? Sonho da casa própria, cara. Como é que a gente faz isso? Batendo meta, aumentando comissão. Lembra que eu te falei logo no começo? Vendedor, vendas, é uma das pouquíssimas profissões em que você, num curto espaço de tempo, em 6 meses, em um ano e meio, cara, você sai de uma situação de fracassado para uma situação de extremamente admirado, alguém extremamente admirado e respeitado. Por quê? Cara, se tornou um batedor de meta, tá arrebentando de vender e ganhar dinheiro. Em vendas é possível fazer isso, e aliás, é isso que eu me dedico. Por isso que o meu trabalho é ajudar vendedores externos, assim como você, a bater metas todos os meses. Legal, cara? E aí, curtiu esse tema? Bacana, né? Então, já pega as tuas anotações e já começa hoje à noite mesmo, então amanhã de manhã, a colocar isso em prática. Bacana? Uma frase para fechar como reflexão em relação ao tema que a gente falou hoje. Olha que interessante, cara. A frase diz o seguinte, mais ou menos assim. Presta atenção. Fracasso, ela é uma possibilidade que não deu certo. É uma coisa que você tentou e acabou não dando certo. Fato. Isso é fracasso, né? Então, vou repetir. Fracasso é uma possibilidade que não deu certo. Se você não fracassou, você não está inovando o suficiente. Te peguei agora no contrapé. Assim. Como assim, Lacava? Cara, deixa eu te falar. Os melhores empresários, as melhores empresas, os melhores vendedores sabem disso. Se você não está fracassando, se você não fracassou, se você de vez em quando não fracassa, é porque você não está inovando, é porque você não está aprendendo coisas novas, é porque você não está buscando evoluir como pessoa, como vendedor externo, para cada vez mais e constantemente sempre atingir os melhores resultados. Bater metas todos os meses. Percebe? É isso, cara. Fracasso é uma possibilidade que não deu certo. Se você não fracassou, deixa eu te avisar, cara, você não está inovando o suficiente. Se você fracassou, tudo bem, maravilhoso, limpa aí, enxuga as lágrimas, separa a emoção do fato e vambora, vamos bater meta. Legal? Então, agora é o momento de você ir lá e fazer a tua inscrição, garantir a tua vaga, porque, cara, o evento está sensacional e eu te espero para te encontrar lá. Legal? Muito bom. Seguinte, último recado de hoje, amanhã tem nova live aqui, continuidade desse aquecimento, vamos elevar a temperatura para chegar no VBM lá bombando de energia, para aproveitar, sugar ao máximo o Lacava e pegar dele todas as técnicas para você se transformar num batedor, numa batedora de metas. Legal? Então, vai lá. Se inscreve, agora é o momento, já garante a tua vaga que eu te encontro lá. Amanhã, 19 horas de Brasília, eu estou em São Paulo, mas 19 horas de Brasília, tem live continuidade de aquecimento. Bacana, pessoal? Tchau, adorei estar com vocês.